Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o Evangelho deste Santo Domingo nos recorda esta parábola do Senhor do administrador infiel, do administrador esperto, que de uma forma ou de outra recuperou os bens do seu patrão. Alguém que não conhece nosso Senhor Jesus Cristo, não conhece os Santos Evangelhos, pode dizer: como é que o Senhor prega e louva um administrador infiel? O Senhor não está louvando a infidelidade do mau administrador, está louvando a sua esperteza. E arremata esta parábola dizendo: os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Quem são os filhos da luz? Somos nós. E nós agimos como tontos, como patetas, como maus administradores, quando, tendo recebido de Deus a administração para ser recebido na morada eterna, nós não fazemos uso correto desta administração. O Senhor quer dizer que nós, que somos os filhos da luz, devemos usar da esperteza, a boa esperteza, para lograr a vida eterna. E que essa esperteza para nós, filhos da luz, não passa pelo comércio, não passa pelo enriquecimento, não passa por administração de coisas. Passa, antes de tudo, pela administração fiel, cautelosa, esperta dos bens que recebemos de Deus. Somente no dia do nosso juízo particular, cada um de nós saberá plenamente todos os bens que recebeu de Deus, os bens, as graças e os dons que diariamente o Senhor derrama sobre nós. Mas isso não é desculpa para não bem administrá-los. Cada um de nós pode olhar ao interior da sua vida e ver quantas e quantas vezes já sentiu a bondade, o carinho e a largueza de confiança do Senhor em deixar que nós administremos os seus bens. Mais ainda, recordando o santo doutor Santo Agostinho, que nos recorda: este administrador é cada um de nós. Chegará um tempo também que o Senhor dirá: saia, deixa de administrar os meus bens. Será o momento da nossa morte. E então haveremos de prestar contas. Então que cada um de nós saiba e tenha bem claro que a cada um de nós são dados diariamente um número imenso de bens divinos para serem administrados. Recordo aqui uma frase do querido Padre Pio de Pietrelcina. Ele dizia: atemoriza-me diante da inumerável quantidade de bens, dons, carismas que o Senhor me deu, o dia que eu tiver que prestar contas. Ele dizia também: se Deus tivesse escolhido a pessoa mais descapacitada para receber aquilo que eu recebi, certamente essa pessoa mais descapacitada faria melhor uso. Não esqueçamos que a primeira grande graça, o primeiro grande dom que o Senhor nos deu é a nossa vida. Que nós não somos donos da nossa vida, mas administradores. E haveremos de prestar contas da administração deste tempo que passamos aqui na terra. Haveremos de prestar contas ao Senhor de tudo aquilo que recebemos dele e não fizemos render. De todo o alento, todo o esforço, toda a graça, todo o talento, toda a bênção que recebemos e não demos fruto. Mais ainda, recordemos, como nos disse o apóstolo, que o Senhor quer que todos os homens se salvem. E o Senhor faz de tudo para que cada um de nós seja salvo.
Também o apóstolo nos recomenda que diariamente elevemos as nossas orações por nossos governantes, gostemos ou não gostemos deles. Sagrada Escritura, o ensinamento dos apóstolos não diz que devemos amar, beijar, idolatrar nossos governantes. Diz que nós cristãos temos a obrigação diária de rezar por eles, para que se convertam, para que não sejam tentados, ou se já estão tentados, a viver uma vida corrupta, para que a igreja, nós, possamos levar uma vida tranquila e em paz, sem perseguição. Lembremos, como nos recorda o apóstolo, que nosso Senhor Jesus Cristo encarnou-se, morreu na cruz e ressuscitou para o resgate de todos, até daqueles que nós não gostamos. E muitas vezes alguém me diz, mas é difícil rezar por este prefeito, por este governador, por este presidente. A Sagrada Escritura não diz que é fácil, diz que tu deves rezar. Rezar para que também ele ou ela que nos governa chegue ao conhecimento da verdade, saiba que Jesus Cristo também o resgatou na cruz, e saiba que há um único serviço como governante a prestar, serviço a Deus e aos homens, e que não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Aqui, Sagrada Escritura, no Santo Evangelho, quando nos fala dinheiro, usa uma palavra, mamon. Mamon era, na época de Jesus, o falso deus da riqueza, do dinheiro e do poder. Não significa apenas dinheiro, mas significa o poder. Não se pode servir a Deus e a mamon. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Não se pode servir a Deus e aos caprichos. Não se pode servir a Deus e tudo aquilo, e ao mesmo tempo, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Nós devemos pedir diariamente que o Senhor combata em nosso coração as idolatrias que nós levantamos diariamente, os falsos deuses em nosso coração que querem tomar o lugar de Deus. Nada mais vergonhoso na igreja que um administrador, que um sacerdote seja dedicado apenas ao dinheiro. Nada mais vergonhoso que um administrador, um sacerdote que veio e foi levantado por Deus para administrar as almas a ele confiadas e também administrar os sacramentos sobre estas almas, preocupar-se apenas com a administração humana. Nada mais vergonhoso, porque denota que este já não serve mais a Deus, mas serve ao dinheiro. Entre todas as idolatrias que o Senhor condena como passível de não receber a vida eterna, aquela chamada dinheiro, que significa também dinheiro, mas poder, é a idolatria mais abominável diante de Deus. Porque aquele que se confia em si mesmo, confia no seu dinheiro, no seu poder, no seu cargo, nos seus caprichos, nos seus mandos, aquele já não confia mais em Deus. Aquele já não se coloca como o pobre, tantas vezes falado na Sagrada Escritura. O pobre, na Sagrada Escritura, representa todos aqueles que não confiam em si mesmos, não confiam no seu poder, na sua força, na sua riqueza, mas confiam-se inteiramente a Deus. Estes são os verdadeiros pobres. É a estes que o Salmo diz que o Senhor levanta da poeira e da indigência, faz sair do monturo, faz sair da sujeira e eleva, retirando do lixo e da imundície, para colocá-lo entre os nobres. Aqui não se trata
de uma linguagem realística. O Senhor eleva todos aqueles que a Ele unicamente se confiam. Estes são os pobres para Deus. E entre estes podemos encontrar, entre os verdadeiros pobres, podemos encontrar pessoas aqui na terra que têm muita riqueza material. E podemos encontrar também pessoas que vivem na indigência material. Indigência material não é sinal de predileção de Deus. Riqueza material não é sinal de predileção de Deus. Os prediletos de Deus são aqueles que unicamente a Ele se confiam. Estes são os pobres de Deus. E é a estes que o Senhor promete a vida eterna. Nós devemos recordar isso sempre, que assim como Cristo se entregou para o resgate de todos, eu também estou entre estes todos. É motivo de suma alegria que entre esses todos que o Senhor pensou, pelos quais o Senhor agonizou e sofreu, eu e tu estamos incluídos. Só isso já bastaria para medirmos o quanto devemos ao Senhor, dado que a salvação é ato gratuito de Deus. Só isso deveria nos atemorizar, porque haveremos de prestar contas deste amor infinito que nós recebemos sem merecer. Mas nós não temos um Deus a quem devemos apenas o temor. É um Deus também ao qual nós nos aproximamos com proximidade amorosa. Ele assim foi enviado, não para julgar o mundo e condenar, que o mundo já estava julgado e condenado, mas para salvar a todos. Recordemos que tu também fazemos parte deste todos. Cabe a nós dizermos sim à salvação. Cabe a nós, tendo recebido os dons e as graças de Deus, fazê-las frutificar, para que, quando saiamos deste mundo, apresentemos ao Senhor os frutos e os rendimentos de tudo aquilo que recebemos. É aqui que o Senhor louva a esperteza do administrador infiel. O Senhor está dizendo, assim como os malandros, os espertos, fazem de tudo para lucrar financeiramente, para se dar bem, vocês, nós, que somos os filhos da luz, devemos fazer de tudo para alcançarmos a vida eterna. A busca da conquista da vida eterna não deve ser uma coisa em segundo plano na nossa vida. Aqui, quero recordar quantas vezes a Sagrada Escritura nos admonesta sobre o fato de que muitos passam uma vida inteira buscando a comodidade, a vida inteira trabalhando como um burro de carga para comprar a casa própria. Fazem todos os esforços possíveis para ter o carro do ano. Fazem todos os esforços possíveis e se endividam para as férias. Será que isto é esperteza? Será que isto é sabedoria? Quais os esforços que tenho feito para alcançar a vida eterna, que é a única coisa que importa? Por isso o Senhor diz, levantemos diariamente nossas mãos em oração, oração com mãos santas, mãos puras. Antes de qualquer oração, nós sempre iniciamos pedindo perdão a Deus de nossas faltas, nossa falta de amor a Ele e ao próximo, de nossos pecados, de nossas quedas, para que o Senhor nos perdoe e possamos assim elevar mãos santas em oração, sem ira, sem discussões, sem ideologias, sem partidarismos. Quando rezamos, rezamos por nós e por toda a humanidade. Novamente voltamos ao tema
de rezar pelos nossos governantes. Mas eu não gosto deste ou daquele. Pois muito bem, o Senhor também te obriga uma segunda vez, quando diz: rezai pelos vossos inimigos. Rezai pelos vossos inimigos. Também aqui é um segundo mandamento de oração. Rezar pelos nossos governantes, por aqueles que ocupam altos cargos, também na igreja. Nós estamos em uma época em que nas redes sociais pululam pessoas que dizem: eu não gosto deste Papa. Minha falecida e santa mãe, sábia na sua sabedoria das coisas de Deus, dizia, quando alguém dizia: fulano falou do Beltrano, ela dizia: que bom, é sinal que tem boca. Se tem boca, pode falar. Depois preste contas. Nós devemos rezar sempre, de modo especial, por aqueles que nós consideramos nossos inimigos. Aqueles que detêm algum poder, detêm algum cargo, seja na igreja, seja no mundo, para que possamos, como diz o apóstolo, levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade, para que a igreja de Deus mantenha a sua liberdade, para que não seja perseguida, para que nós cristãos, independente deste mundo que passa, de quem nos governa ou governará, possamos dar testemunho digno de vida cristã. E nada mais belo que a fé cristã nos ensina é rezar por nossos inimigos. Nenhuma outra religião, nenhuma outra seita, nenhuma outra filosofia de vida disse: rezem por vossos inimigos. Só nosso Senhor Jesus Cristo, verdade única do Pai, nos ensinou isto. Devemos, pois, elevar nossas orações de modo santo, sem ira e sem discussões. Rezar pelos que nos perseguem, rezar pelos que nos governam, rezar para que todos, pois todos custaram o sangue do Senhor, possam alcançar a salvação, a conversão e a salvação. Que o Senhor nos mantenha unidos na oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.